Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai fazer uma breve recordação sobre como calcular o número de oxidação do carbono em diversos compostos orgânicos e não orgânicos, como o caso do CO2. E aí vai ficar mais fácil a gente saber quando que uma substância sofreu oxidação numa determinada reação química, certo? Então, vamos lembrar um pouquinho qual é o papel da eletronegatividade na ligação covalente, para a gente entender como é que varia o número de oxidação e o próprio fenômeno de oxidação dos compostos orgânicos. Então, a ligação covalente é aquela ligação onde os elementos compartilham elétrons, como está representado aqui no CH4. Então, no caso de uma ruptura de ligação, aquele elemento que for mais eletronegativo, ou seja, aquele que apresenta a maior tendência em atrair elétrons, ele vai ficar com o elétron da ligação para ele. Então, se você for comparar carbono e hidrogênio, o carbono é um elemento mais eletronegativo. Então, no caso de uma ruptura de ligação aqui do carbono e hidrogênio, o carbono ele ficaria com um elétron do hidrogênio. Como o hidrogênio vai perder esse elétron, ele ficaria com uma carga positiva, certo? E cada vez que o hidrogênio saísse aqui da ligação, o carbono iria ficar com um elétron e no total o número de oxidação aí do carbono seria menos 4, porque ele ganharia 4 elétrons aí na ligação do CH4. Agora, olha o nosso próximo exemplo aqui, que é o metanol. Qual é o número de oxidação do carbono aqui no metanol? Então, veja, cada hidrogênio, se fosse quebrado a ligação, iria contribuir com um elétron para o carbono. Então, ele ganharia 3 elétrons. O oxigênio, por ser mais eletronegativo do que o carbono, ele ganha um elétron do carbono, porque nós estamos falando apenas dessa ligação aqui, tá? Então, você tem aqui, se fosse uma ruptura de ligação, o elétron ficaria com o oxigênio. Então, o carbono aqui, ele perderia um elétron, ele teria uma carga mais um. Então, no total, a carga do carbono aqui seria igual a menos 2, ou seja, o número de oxidação dele seria menos 2. Agora, vamos ver aqui qual seria o número de oxidação do carbono aqui no metanol. Então, veja, esse oxigênio, ele ganharia 2 elétrons, porque é uma ligação dupla que a gente tem aqui. Então, ele ganharia 2 elétrons. Significa que o carbono perderia 2. Então, ele ficaria com uma carga mais 2. E aqui a ligação carbono-hidrogênio, cada carbono, ele está contribuindo, ele está recebendo um elétron da ligação. Então, seria menos 2, porque são 2 hidrogênios aqui que o carbono vai tirar elétrons dele. Então, no total, a carga ou o número de oxidação aqui seria 0. Agora, veja que no ácido metanóico. Então, a carga total aí do carbono vai ser mais 2. Por quê? Ó, ele está perdendo 2 elétrons para o oxigênio aqui. Então, seria menos 2 para o oxigênio, mais 2 para o carbono. Aqui, o carbono vai perder só 1, então mais 1 aqui. E essa ligação carbono-hidrogênio, o carbono ele vai ganhar 1 elétron. Então, vai sobrar aí 2 cargas positivas, que é o NOx do elemento carbono. Agora, aqui no CO2, o NOx do carbono é 0, por quê? Esse oxigênio ganha 2, esse oxigênio ganha 2. Então, o carbono vai ficar com 2 cargas positivas aqui, 2 cargas positivas aqui, no total, 4 cargas positivas. Então, aqui a gente pode perceber que o número de oxidação do carbono, ele está variando de menos 4
até mais 4, tá? E lembre-se que o CO2 não é um composto orgânico, tá? Então, como está aumentando o número de oxidação aí do carbono, ele está sofrendo um processo chamado oxidação, ou seja, ele está doando elétrons, ele está participando de alguma transformação química onde ocorre a doação de elétrons. Então, para você saber se um determinado elemento, se uma determinada substância que tem carbono está sofrendo oxidação ou não, você vai observar o número de oxidação dele. Se o NOx do produto em relação ao reagente aumentar, então significa que ele sofreu oxidação. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!